Preste atenção nessas duas perguntas que as pessoas sempre me enviam a respeito da Santa Missa e do sacerdote. Então fique atento, porque pode ser a sua dúvida também, e eu vou explicar agora e você vai aprender com a gente. E a primeira pergunta que eu sempre recebo: na Santa Missa nós devemos fazer tudo que o padre mandar? Nós devemos obediência a ele na Santa Missa dessa tal forma que tudo que ele fizer ou disser está certo? Sim ou não? E por que é que as pessoas perguntam isso? Porque de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, número 1548, e eu vou ler com você, Catecismo número 1548, no serviço eclesial, exercendo o seu ministério de sacerdote, quem age é Jesus. O sacerdote age in persona Christi Capitis. É isso que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1548, que eu vou ler com você. Diz assim: no serviço eclesial, e aí eu abro um parênteses, porque é no serviço eclesial, exercendo a sua função de sacerdote na celebração dos sacramentos. Na sua vida pessoal, não. Na sua vida pessoal, a igreja não garante todos os atos do sacerdote, porque ele é um homem como nós. Mas no serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente à sua igreja, enquanto cabeça de seu corpo, pastor de seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. A igreja expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi Capitis, este termo em latim que significa na pessoa de Cristo cabeça. Catecismo da Igreja Católica, número 1548. E aí muitas pessoas se confundem com isso, principalmente quando eu trago aqui as explicações a respeito da liturgia e de muitas coisas que nós, infelizmente, percebemos de errado nas celebrações. E aí as pessoas questionam: não, Flávio, espere aí, porque o sacerdote, celebrando a Santa Missa, assim como todos os outros sacramentos, ele age in persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo. Então ele não tem esta autoridade para determinar, para mandar, e nós devemos obediência a ele. É assim ou não? Não é assim. Primeiro, porque o sacerdote age in persona Christi, na pessoa de Cristo, mas ele não é Cristo. Ele age na pessoa de Cristo, mas ele não é Cristo. Segundo, o sacerdote está a serviço da liturgia, e não é a liturgia que está a serviço do sacerdote. O sacerdote ele deve obediência à igreja. Não é a igreja que tem que obedecer ao sacerdote, é o contrário. Então, vamos lá para você entender. A igreja tem regras, os sacramentos têm normas. Você não celebra os sacramentos do jeito que você quiser. As matérias, por exemplo, as matérias para a validade do sacramento da Eucaristia são vinho de uva, vinho alcoólico de uva e pão de trigo sem fermento. É indispensável para a validade dos sacramentos. Já imaginou se o sacerdote disser: não, já cansei disso, não quero fazer dessa forma, agora eu vou celebrar a Santa Missa, em vez de pão de trigo sem fermento, eu vou usar bolo de cenoura com chocolate, que fica muito mais gostoso, as pessoas vão apreciar mais, a igreja vai encher, muitas outras pessoas vão vir participar da Santa Missa, vai ser melhor. Pode fazer assim? Não. Você vai participar disso? Vai ter contribuição neste absurdo? Claro que não. E aqui, obviamente, eu estou usando um exemplo mais extremo, mas em outras questões na Santa Missa, que você sabe que é errado, não acompanhe os caprichos do sacerdote. Por exemplo, tem muitos por aí, não sei porquê, que na hora do pôr Cristo com Cristo, que é exclusivo do sacerdote, é o momento que Jesus se oferece ao Pai por cada um de nós. Então, o sacerdote, que é aquele que tem a capacidade de oferecer o sacrifício em nome da comunidade, aquele que age na pessoa de Cristo, que está oferecendo o sacrifício ao Pai e não cada um de nós, é ele e exclusivamente ele, somente ele, que tem que elevar as mãos, que tem que elevar as espécies eucarísticas, que é somente ele que pronuncia por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, e aí vai. E, infelizmente, o que é que nós vemos muitas das vezes? O sacerdote dizer: estenda os seus braços e vamos rezar juntos, a igreja toda, por Cristo, com Cristo. Não acompanhe, não participe disso.
Outro exemplo absurdo. No final da Santa Missa, antes da bênção final, portanto a Santa Missa ainda não terminou, depois da comunhão, daquele momento sagrado, que você está ali em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo está materialmente, de forma real e completa no sacramento da Eucaristia, dentro de você. E a Santa Missa, como nos fala o mesmo Catecismo da Igreja Católica e diversos outros documentos, a Santa Missa é o sacrifício de Cristo na cruz. É a memória, é a presentificação do mesmo sacrifício de Cristo na cruz, celebrado de forma incruenta, sem o derramamento de sangue. Mas na Santa Missa só cabe aquilo que caberia no Calvário. A Santa Missa é também a ressurreição de Cristo. Deixo claro isso aqui, porque sempre tem as pessoas que não entendem. É também a ressurreição de Cristo, mas uma coisa não exclui a outra. É também ceia, para que ninguém venha falar que eu estou esquecendo aqui das composições da Santa Missa. É também a ceia do Senhor. Mas, repito, uma coisa não exclui a outra. A Santa Missa é o memorial, é a presentificação do sacrifício de Cristo, o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Então, repito, só cabe na Santa Missa aquilo que caberia no Calvário. E aí termina o momento da comunhão, da distribuição da Eucaristia, naquele momento sacratíssimo. E aí o que é que vem? Parabéns pra você! Vem pra frente, vem! Parece o programa do Silvio Santos! Parece o programa do Silvio Santos! Vem pra cá, vem pra cá! Quem tá fazendo aniversário hoje? Parabéns pra... Gente, que absurdo! Que absurdo! Você consegue imaginar Cristo pregado na cruz pelo meu e o seu pecado, morrendo por nós, e você lá, parabéns, vem pra cá, quem quer dinheiro? É isso que está acontecendo? Então não participe disso. Você sabe o que é o certo? Não participe disso. O sacerdote não tem esse poder de rei. Ele age em persona Christi Capitis, mas ele não é Cristo. O sacerdote está a serviço da liturgia e não a liturgia a serviço dele. É o sacerdote que deve obediência à igreja e não a igreja que deve obediência a ele. E aqui abro um parênteses para você entender corretamente o que é que eu estou dizendo. Eu estou gravando este vídeo para condenar os sacerdotes, para acusá-los, para que nós possamos apedrejá-los, criticá-los. Claro que não, óbvio que não. Não é o meu intuito aqui falar para os sacerdotes, apesar de ter, graças a Deus, vários sacerdotes inscritos aqui no canal. Eu estou falando para você, meu irmão leigo, que primeiro tem que rezar muito por todo o clero, assim como eu rezo todos os dias pelos nossos pastores, para que Deus capacite cada um deles com a luz do Espírito Santo. Mas, diante do tempo difícil que nós vivemos tempos difíceis, meus irmãos, prestem atenção, nós vivemos os sinais dos tempos. E quanto mais se aproximar o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, mais coisas absurdas nós veremos no mundo e também dentro da igreja. E aí, se você não tiver senso crítico, se você não tiver temperança para dizer, opa, até aqui eu vou, daqui para frente não. Isso que o sacerdote está dizendo é errado. Se você não tiver esse tipo de senso crítico, você vai acabar cometendo coisas absurdas. Então, na Santa Missa e em todos os outros sacramentos, é Jesus que age, é Jesus que batiza, é Jesus que perdoa os pecados na confissão, é Jesus que se entrega por nós na Eucaristia, é Jesus agindo por meio do sacerdote, in persona Christi Capitis. Mas ele não é Cristo, você não tem nem pode fazer tudo que ele mandar. O sacerdote está a serviço da liturgia, e não a liturgia a serviço do sacerdote. E a segunda pergunta vem de encontro a essa primeira, porque muitas pessoas, ouvindo a explicação da primeira resposta, acabam ficando com a pulga atrás da orelha. E agora, Flávio? Agora eu fiquei com medo, porque diante de tudo isso que você disse, será que o sacramento tem validade ou não? Porque são tantas coisas absurdas, talvez que você veja aí na sua paróquia,
principalmente com os padres e bispos da teologia da libertação, eu já presenciei coisas absurdas. De enculturação, que na verdade é sincretismo religioso, de outras religiões que não são cristãs, participando da Santa Missa, de entrada disso, entrada daquilo, coisas horrendas na Santa Missa, o próprio padre falando coisas absurdas na homilia, padres da teologia da libertação, que muitas vezes são a favor do assassinato de bebês, que eu não vou falar o nome aqui, da união homossexual, dizem que nada é pecado, que céu e inferno não existem. Muitos sacerdotes, infelizmente, não acreditam mais na presença real de Cristo na Eucaristia. E aqui, repito, faço um grande parênteses. Como eu falei ontem ainda a respeito da teologia da libertação, num outro vídeo que eu postei aqui, a Igreja Católica continua sendo a mesma. Santa, imaculada, sem mancha, o corpo místico de Cristo, a esposa de nosso Senhor. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a Igreja Católica. O que acontece é que existem servos de Satanás infiltrados. Isso não é de agora. Se você pegar aí a primeira carta de São João, ele fala, eis que já há muitos anticristos no meio de nós. Então não estou falando nada da minha cabeça, nem estou inventando coisas. É algo que já vem desde o tempo da Bíblia. E que nós vemos hoje de forma mais concreta, infelizmente, através da teologia da libertação. E aí muitas pessoas dizem, não, agora eu já não vou mais à missa porque não tem validade, né? Eu não vou me confessar porque não está valendo, porque o padre não acredita. Será que é assim? Essa é a segunda pergunta. Eu quero ler com você o que está no Catecismo da Igreja Católica, número 1128. Se você tiver em sua casa, pode pegar aí desde o 1127, 128, 1128. Diz assim: o sacramento não é realizado pela justiça do homem, que o confere ou o recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento em que o sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito agem nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Então, o que é que significa isso? Que eu acabei de ler com você, número 1128 do Catecismo da Igreja Católica e os números arredores. Né? Se você tem o Catecismo na sua casa, leia também os números anteriores e posteriores. O que é que significa isso? Que quem celebra os sacramentos, quem atesta a eficácia, o número 1127 fala disso, da eficácia. Quem atesta, quem garante a eficácia dos sacramentos, da graça que eles significam, não é o ministro que celebra, nem eu e você que recebemos o sacramento. É Cristo, pelo poder da sua palavra e pela ação do seu Espírito. Então, de forma resumida, numa linguagem popular, tanto faz se o padre, se o bispo é um homem santo, um homem de grandes virtudes, ou um homem pecador, um homem de uma vida desregrada, se é um homem impiedoso, de oração, ou se um homem materialista, ganancioso, cheio de erros, com doutrinas, ensinando doutrinas perniciosas, erradas, tanto faz se ele é legitimamente, validamente ordenado sacerdote, quem age naquele momento da celebração dos sacramentos não é ele, não é o poder dele, é de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nunca permita que Satanás te afaste dos sacramentos. Nunca deixe de participar dos sacramentos. Se na sua paróquia você tem um padre santo, um padre de Deus, um padre que ama, que quer ir para o céu, ótimo. Reze por ele. Se você tem um padre da teologia da libertação, que muitas vezes te faz ficar chateado na Santa Missa, entristecido com as coisas que ele fala, ainda assim, reze por ele, reze dobrado, reze ainda mais, e não deixe de participar dos sacramentos, porque não é a santidade pessoal dele que faz a graça acontecer. A eficácia do sacramento, da graça que ele significa, quem garante, quem atesta é nosso Senhor Jesus Cristo. E agora me conte aqui nos comentários como que é na sua paróquia. As pessoas têm essas dúvidas, as pessoas seguem em tudo que o sacerdote disse,
como que é em relação à teologia da libertação e aquilo que você percebe a respeito da Santa Missa. Quais as dúvidas que você tem? Vamos conversar? Conte para mim aqui nos comentários, que isso vai favorecendo os próximos vídeos, os próximos conteúdos, para eu trazer sempre coisas novas aqui para você. Conte para mim aqui, vou ficar te esperando e te peço, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantas pessoas precisam receber essa explicação e para isso eu conto com você. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.